reunião ordinária do ano de 2025. Declaro aberta a reunião. Existe a presença do primeiro secretário Beto de Washington, do segundo secretário Jaciel do Parque, do vereador Zosmo Albuquerque, José Higino Correia, Bilmoura, Juarez de Convale, Zezinho da Saúde, Bal da Capoeira, Robertinho Galvão e Fagner Russo. Os funcionários, assessores aqui da casa, a imprensa, você internauta, e convido a todos que estão presentes para ficarem de pé para ouvir o hino da nossa cidade e em tempo registrar a presença da vereadora Zélia Maria. E avante, princesa formosa, ao porvir que te espera risonho, verde, forte, robusta altaneira, de teus filhos é ardente sonho. Limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. Tua serra, teu Capibaribe, tuas fontes e tua matriz, me tumesse o peito que é teu, sendo eternamente feliz. Limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. Em tempo registrar a presença do vereador Zé Higino. Convido o secretário de Trabalho para ler o expediente. Do Executivo Municipal, um projeto de lei ordinária. Ofício número 042/2025 GP. Limoeiro, Pernambuco, 30 de janeiro de 2025. Ao excelentíssimo vereador José Nilton Cavalcante, presidente da Câmara Municipal de Limoeiro. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei ordinária número 004/2025, de 30 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a autorização para a formalização de transação extrajudicial entre o município de Limoeiro e a Neoenergia Pernambuco e da outras providências. Esclarecemos que o objeto do presente projeto não encontra previsão no rol taxativo contido no parágrafo único do artigo 56 da Lei Orgânica do município de Limoeiro, pelo que se trata de hipótese de projeto de lei ordinária. Ademais, considerando a urgência e a relevância da matéria, sobretudo no que se refere à necessidade de evitar prejuízos à prestação de serviços essenciais à população, requeremos a tramitação desta proposição em regime de urgência especial, nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa Legislativa, conforme a prerrogativa disposta no artigo 120 do mesmo diploma regimental. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para ensejar votos de consideração. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Mensagem número 004/2025. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, cumprimentando cordialmente e com fundamento no artigo 30, inciso 13º, a linha A do regimento interno desta Casa Legislativa, bem como no artigo 56, inciso 5º da Lei Orgânica do município de Limoeiro, venho por meio desta encaminhar à elevada apreciação de vossas excelências o projeto de lei ordinária número 004/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a formalizar transação extrajudicial com a Neoenergia Pernambuco, visando a regularização de um débito financeiro acumulado durante a gestão 2017-2020,
e contém outras disposições correlatas, de maneira a garantir a plena transparência sobre a origem do passivo financeiro que se busca regularizar por meio do presente projeto. É preciso esclarecer que a dívida em questão foi integralmente constituída durante a gestão municipal compreendida entre 2017 e 2020, sob a administração do então prefeito João Luiz Ferreira Filho. O débito refere-se ao não pagamento sistemático das faturas mensais de consumo de energia elétrica, a situação que se perpetuou ao longo de toda a referida gestão, resultando na acumulação de um imenso saldo devedor junto à Neoenergia Pernambuco. Essa omissão contínua e deliberada em que tal um compromisso financeiro tão básico e essencial gerou consequências gravíssimas para as finanças públicas municipais, dificultando maiores investimentos em áreas fundamentais. E, além disso, o saldo devedor acumulado reduz a capacidade financeira do município para executar diversas obras necessárias, na medida em que os valores de hoje precisam ser destinados ao pagamento desse passivo. Poderiam estar sendo investidos em serviços e políticas públicas essenciais, o que tanta população de Limoeiro necessita. A conduta desastrosa adotada pelo ex-gestor, ao negligenciar reiteradamente o pagamento das faturas mensais do consumo de energia elétrica, criou um ônus financeiro absurdo, que hoje precisa ser sanado para garantir a continuidade dos serviços públicos. Essa situação foi devidamente identificada e consignada no relatório de transição fiscal, elaborado no início do primeiro mandato do atual prefeito Orlando Jorge, o qual foi encaminhado aos órgãos de controle externo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e o Ministério Público de Pernambuco, demonstrando a preocupação do atual gestor em garantir transparência, responsabilidade fiscal e correção das irregularidades herdadas desde o início do seu mandato. Em decorrência do não pagamento das faturas consumo de energia elétrica durante a gestão 2017-2020, a dívida junto à Neoenergia Pernambuco já deu origem a duas ações judiciais, sendo uma ação judicial proposta pelo município de Limoeiro contra a Neoenergia Pernambuco, visando discutir os valores cobrados em busca de condições favoráveis ao município, e outra ação judicial proposta pela Neoenergia Pernambuco em face do município de Limoeiro, cobrando judicialmente o montante acumulado em razão da inadimplência. Em razão da referida dívida, a Neoenergia Pernambuco tem se recusado a executar todo e qualquer serviço de energia solicitado pelo município de Limoeiro, incluindo os seguintes: autorização para a ligação temporária de energia em eventos públicos e em medidores próprios do município, a individualização dos registros de energia elétrica nos boxes do mercado público, intervenções na rede elétrica para melhoria e ampliação da iluminação pública, alterações de localização de postes em áreas de obras importantes como a Ponte João Marques, a homologação e interligação dos sistemas de geração de energia solar implantados no município, a substituição da localização de postes e cabos em vias públicas, conexão de novas unidades consumidoras públicas à rede de distribuição e todos os demais serviços de atribuição da concessionária, por mais insignificante que possa parecer. Essa postura tem obrigado a gestão municipal a judicializar todas as demandas, sobrecarregando o Poder Judiciário e atrasando a prestação de serviços à população. Esclarecemos que das duas ações judiciais em trâmites relacionadas a essa dívida, a proposta pela própria Neoenergia trata-se de uma ação monitória já julgada procedente com reconhecimento judicial da dívida e a determinação de aplicação de juros legais com base na taxa Selic. Importante frisar que a taxa Selic no patamar atual corresponde a uma taxa pouco mais de 1,0% ao mês. Diante desse cenário, a atual gestão municipal iniciou extensas tratativas com a Neoenergia, que se estenderam ao longo do primeiro mandato do atual prefeito, incluindo várias intensas vezes e várias reuniões, buscando soluções que minimizassem os impactos financeiros. Contudo, apesar das negociações, a empresa manteve-se irredutível em relação à aplicação dos juros de financiamento na ordem de 1,5% ao mês, condições que entendemos serem prejudiciais ao município. E, todavia, considerando as consequências da não formalização do acordo, que incluem a negativação do município junto a órgãos de crédito, bloqueios judiciais de receitas, suspensão do fornecimento de energia e da continuidade da negativa do atendimento a demandas essenciais. A administração municipal, forçosamente, concluiu que a transação extrajudicial é a alternativa que, apesar de danosa, se apresenta como factível para buscar evitar maiores prejuízos ao município e tentar mitigar o comprometimento do fluxo de caixa. Destacamos que a proposta acordada com a Energia para a quitação do valor total e bruto da dívida,
que, com os encargos aplicados pela concessionária para o seu financiamento, atinge a monumental quantia de R$ 7.828.013,80, incluindo desconto de 50% nos encargos moratórios, juros e multas, correspondendo ao valor de R$ 1.833.716,83, pagamento de um sinal correspondendo ao valor de R$ 532.067,29, e o parcelamento do saldo remanescente em 60 meses com a taxa de 1,5% ao mês, com parcelas fixas de R$ 121.599,11. Anexamos a presente mensagem à proposta de negociação de débitos encaminhada pela Neoenergia Pernambuco às 17h04 do dia 29 de janeiro de 2025, a qual detalha os principais pontos expostos, visando proporcionar uma análise mais aprofundada pelos nobres parlamentares desta honrada Casa Legislativa. Considerando a urgência da matéria para a retomada da execução de todos os serviços que a população necessita e que são de atribuição da concessionária, e ainda considerando os prejuízos que a continuidade dessa dívida pode acarretar ao município, solicitamos a tramitação do presente projeto de lei em regime de urgência especial, conforme disposto no artigo 119, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa Legislativa, em conjunto com prerrogativas dispostas no artigo 120 do mesmo diploma regimental. Estamos certos de que a Casa Legislativa reconhecerá a importância dessa medida para garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais e proteger o interesse da população de Limoeiro. Assim sendo, submetemos o presente projeto de lei à consideração dessa Casa Legislativa, solicitando sua aprovação em caráter de urgência, com vistas a evitar prejuízos à continuidade dos serviços públicos e assegurar a preservação do interesse público envolvido. Estamos certos de poder contar com a atenção e o compromisso desta Casa para a regulamentação de uma pendência que não foi gerada pela atual administração, mas que é dever constitucional resolvê-la em respeito à transparência, à responsabilidade fiscal e ao bem-estar da população de Limoeiro. Reitero votos de elevada consideração e apreço. Limoeiro, 30 de janeiro de 2025, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria que fosse registrado em ata, mais uma vez, as garantias do artigo 109, que pudesse ser garantida a tramitação do projeto em caráter de urgência. Certo, vereador. Projeto de lei ordinária número 004/2025. Ementa. Autoriza a formalização de transação entre o município de Limoeiro e a Neoenergia, visando a regularização do débito financeiro durante a gestão 2017-2020 e da outras providências. O prefeito do município de Limoeiro, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, submete à apreciação da Câmara dos Vereadores de Limoeiro o seguinte projeto de lei ordinária. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar transação extrajudicial com a empresa Neoenergia Pernambuco, com o objetivo de regularizar o débito financeiro no valor global e atualizado com os encargos do financiamento no valor de R$ 7.828.013,80. Parágrafo único. O montante referido no caput e devidamente discriminado no anexo 1, parte integrante da presente lei, corresponde ao valor principal acrescido de encargos moratórios e de financiamento oriundos do não pagamento de faturas relativas ao consumo de energia elétrica, acumulado durante as gestões municipais, compreendida no período 2017 a 2020. Artigo 2º. A transação extrajudicial autorizada por esta lei deverá observar as seguintes condições principais. Inciso 1º, a concessão de desconto de 50% dos encargos moratórios incidentes sobre o débito. Inciso 2º, o pagamento de sinal equivalente a 10% do valor total atualizado da dívida. Inciso 3º, a aplicação dos juros do financiamento de 1,5% ao mês sobre o saldo remanescente. Inciso 4º, parcelamento do saldo remanescente em até 60 meses, com parcelas fixas e compatíveis com o fluxo de caixa do município. Artigo 3º. A formalização da transação extrajudicial tem por objetivo, inciso 1º, extinguir litígios judiciais em trâmite entre o município de Limoeiro e a Neoenergia Pernambuco. Inciso 2º, garantir maior previsibilidade e segurança no planejamento financeiro do município. Inciso 3º, regularização da prestação de serviços essenciais pela Neoenergia Pernambuco, incluindo, mas não se limitando a
conexão de novas unidades consumidoras públicas, melhorias na iluminação pública, intervenções necessárias na rede elétrica para obras municipais, homologação e interligação de sistemas de geração de energia solar implantados pelo município. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução dessa lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. O artigo 5º. O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar à Câmara Municipal de Limoeiro, no prazo de 30 dias, após a formalização da transação, cópia integral do contrato firmado com a Neoenergia Pernambuco, acompanhada de relatório detalhado contendo as condições pactuadas e cronograma de pagamento. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Limoeiro, 30 de janeiro de 2025. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Do Legislativo, 41 requerimentos e um projeto de lei. Projeto de lei número 01/2025, de autoria do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Ementa. Determina a manutenção obrigatória em terrenos baldios e que estejam em desconformidade com a função social da propriedade e das outras providências. Artigo 1º. Ficam obrigados os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores de terrenos baldios localizados no perímetro urbano do município de Limoeiro, que não estejam cumprindo sua função social, a promoverem serviços de limpeza, cercamento e manutenção das suas propriedades, domínios e posses. Artigo 2º. Para efeitos dessa lei, entende-se por terrenos baldios, sem construções, com construções parciais interrompidas ou com indícios de abandono, os desabitados que permanecerem sujos, colocando em risco a saúde, a higiene e segurança pública da coletividade. Artigo 3º. Todos os terrenos baldios deverão ser conservados pelos seus proprietários, no que diz respeito à limpeza dos mesmos, através do uso da capinação ou outros meios adequados, não sendo permitida, a qualquer hipótese, a existência de terrenos servidos como depósito de resíduos ou entulhos. Artigo 4º. Para efeitos desta lei, entenda-se por limpeza de terreno a capina mecânica ou manual, roçagem do mato manual ou mecânica, eventualmente crescido no terreno de remoção de detritos, entulhos e lixo que estejam depositados nas propriedades. Fica determinantemente proibido o emprego de fogo. Parágrafo único. Fica determinante proibido o emprego de fogo como forma de limpeza na vegetação, lixo ou de qualquer detrito e objetos nos imóveis referidos nesta lei. Artigo 5º. Os proprietários de terrenos baldios ou edificados, sendo estes murados, cercados ou não, que não os mantiverem limpos e drenados, bem como permitirem e realizarem um descarte regular do imóvel, e nos logradouros em frente ao mesmo, serão notificados pelos fiscais a serem designados pela Secretaria de Infraestrutura do município de Limoeiro, para promoverem a remoção e limpeza no prazo e condições determinados na notificação, não podendo ser este prazo inferior a 30 dias corridos. Inciso 1º. Os fiscais a serem designados deverão ser através de organização administrativa com os profissionais lotados na Secretaria. Inciso 2º. Recusando-se o proprietário a receber ou assinar a notificação do que trata essa lei, considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e fé pública, o fiscal deverá certificar o fato, indicando-se possível servidor integrante da sua equipe de fiscalização como testemunha presencial da recusa, reputando-se válida a notificação. Artigo 6º. Concluída a execução dos serviços necessários em lote de sua propriedade pelo notificado, este deverá comunicar o fato em procedimento autônomo em 5 dias úteis ao setor competente da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que fará os lançamentos necessários. Artigo 7º. Se no prazo legal o proprietário não providenciar a execução dos serviços, a municipalidade o fará, estando o proprietário sujeito à cobrança do serviço, bem como ao pagamento de multa, a ser estipulada pelo órgão municipal responsável pela fiscalização. Artigo 8º. Havendo resistência por parte do proprietário, autoriza-se o uso das forças policiais para a realização de serviços. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2025, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, vereador. Justificativa.
Trata-se de projeto de lei que visa disciplinar a manutenção e conservação de terrenos baldios que se encontram em situação de abandono, promovendo um aspecto de desleixo com a cidade cuja responsabilidade acaba recaindo sobre o poder público, devido à não intervenção através do seu poder de polícia. Uma série de problemas ocorrem a partir de descuido por parte dos proprietários desses imóveis, tais como o foco do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya, a manifestação de roedores, animais peçonhentos e demais insetos que causam inúmeras doenças para a população, também se prestarem muitas vezes à utilização para fins não recomendados, tais como depósitos de resíduos de qualquer natureza, entulhos de obras, lixo depositado por terceiros, além do comércio e consumo de ilícitos, riscos de assalto e violência para a sociedade, que somados acabam onerando e sobrecarregando os sistemas de saúde do município, de segurança, entre outros. Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2025, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, vereador. Requerimento número 042/2025. Requeremos à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, que solicite à governadora do Estado de Pernambuco, senhora Raquel Teixeira Lira Lucena, e ao prefeito do município de Limoeiro, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, a doação do antigo prédio da Coletoria Estadual para servir de anexo à Câmara dos Vereadores nessa cidade de Limoeiro. Justificativa. A solicitação para a doação do antigo prédio da Coletoria Estadual para servir como anexo à Câmara dos Vereadores de Limoeiro tem como objetivo aprimorar a estrutura do Poder Legislativo Municipal, proporcionando melhores condições para o desempenho das atividades parlamentares e garantindo um atendimento mais eficiente à população. Vale ressaltar a consideração de relatórios anteriores do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em que se foi levantado que o atual prédio que alberga o Poder Legislativo de Limoeiro não comporta a quantidade devida de servidores e colaboradores, e que se faria necessário uma ampliação ou, porventura, a proposição de um anexo para comportar todos. Considerando que a Câmara dos Vereadores de Limoeiro foi contemplada em parceria com o governo federal, e também com o governo de Pernambuco, com a implantação do projeto TV Câmara e Rádio Câmara, de origem da Rede Legislativa de Comunicação do Congresso Nacional, demandando maior espaço para abrigar estúdios de rádio e TV, conforme projeto de especificidade técnica. Atualmente, a Câmara de Vereadores desempenha um papel fundamental na representação dos interesses da sociedade, e a ampliação da sua estrutura possibilitará a criação de novos espaços para gabinetes, setores administrativos, salas para reuniões e audiências públicas, fortalecendo o trabalho legislativo e a transparência das ações parlamentares. O prédio da antiga Coletoria Estadual, por sua localização estratégica e estrutura já existente, representa uma oportunidade de aproveitamento do imóvel público para uma finalidade de grande relevância institucional. Tal anexo preterido, por meio do presente requerimento, também servirá de abrigo para o arquivo público da Câmara dos Vereadores de Limoeiro, possibilitando melhor espaço para consulta de documentos históricos e melhor preservação destes. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2025, José Nilton Cavalcante, Roberto Marques da Silva, José Jaciel da Silva Gomes, Edivaldo Corrêa da Silva, Helenildo Freitas da Silva, Fagner Lins Barbosa da Silva, José de Araújo Freitas, José Higino Corrêa Neto, José Ronaldo de Moraes Souza, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, Juarez Antônio da Cunha, Marcos André da Silva Paz, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, Severino Sebastião de Moura Neto e Zélia Maria Barbosa Marques. Requerimento número 041/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades, do vereador José Jaciel da Silva Gomes. Requerimento 041/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, o senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura, o senhor David Márcio de Andrade Araújo Silva, no sentido dos mesmos providenciarem a construção da Capela de São José na rua Frei Estevão. Justificativa. Considerando o sonho dos devotos e o objetivo de proporcionar um ambiente digno para a realização das missas e eventos da comunidade religiosa. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2025, José Jaciel da Silva Gomes, vereador.
Requerimento 040/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa, solicitado do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura, senhor David Márcio de Andrade Araújo Silva, no sentido dos mesmos providenciarem o saneamento básico da rua Severino Vieira de Andrade, em Vila Urucuba. Justificativa. É certo que o saneamento básico é fator de proteção à qualidade de vida e sua inexistência compromete a saúde pública e o bem-estar social. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2025, José Jaciel da Silva Gomes, vereador. Requerimento 039/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura, senhor David Márcio de Andrade Araújo Silva, no sentido dos mesmos providenciarem a construção da praça pública no Alto de Santo Antônio, o antigo Colégio Santo Antônio. Justificativa, considerando a importância das praças públicas, uma vez que a área serve para a saúde, bem-estar e qualidade de vida para a população, trazendo benefícios para os munícipes e assim realizando o desejo da população para a construção da tão sonhada praça pública do bairro. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2025, José Jaciel da Silva Gomes, vereador. Do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, requerimento 038/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado ao prefeito do município de Limoeiro, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Planejamento e Gestão, senhor Saulo Melo, estudos para a viabilidade da realização do concurso para a Guarda Civil Municipal. Requerimento 037/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa, solicitado o prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Planejamento e Gestão, senhor Saulo Melo, o aumento do valor da bolsa dos apoios escolares no município. Do vereador Marcos André da Silva Paz. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município de Limoeiro, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura, o senhor David Márcio de Andrade Araújo Silva, no sentido dos mesmos providenciarem o calçamento da primeira travessa da rua José Ricardo e a própria rua José Ricardo, assim como o seu saneamento básico, ambas em Vila Urucuba. Requerimento 035/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado à governadora do Estado de Pernambuco, a senhora Raquel Teixeira Lira Lucena, no sentido da mesma providenciar a inclusão da VPE 75 no programa Pé na Estrada. Requerimento 034/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa, solicitado o prefeito do município Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima e da secretária de Ação Social, senhora Flávia Melo, no sentido dos mesmos providenciarem a criação do núcleo do programa Idoso em Movimento na comunidade de Tabuleiro. Eu quero água, Rafa. Do vereador Edivaldo Corrêa da Silva. Requerimento 033/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município de Limoeiro, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo providenciar as substituições das lâmpadas dos postes de iluminação pública nos loteamentos Nova Limoeiro, Colinas na Congal e Novo Gramado por lâmpadas de LED. Requerimento 032/2025, requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município de Limoeiro, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo providenciar a instalação de um semáforo nas imediações de Tão do Bar, na Avenida São Sebastião, nessa cidade. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo providenciar a requalificação do açougue municipal. De autoria do vereador José Nilton Cavalcante.
Requerimento número 030/2025. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, que solicite ao prefeito do município de Limoeiro, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, David Márcio de Andrade Araújo Silva, o saneamento e calçamento da Avenida Carlos Alfeu, no loteamento Lagoa Azul. Requerimento número 029/2025. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado ao prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo providenciar a construção de um novo abatedouro público em nosso município. Requerimento 028/2025. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitada à senhora governadora do Estado de Pernambuco, senhora Raquel Lira, e da secretária de Defesa Social Estadual, senhora Carla Patrícia Cunha, no sentido das mesmas somarem esforços para a viabilização e implementação de uma nova delegacia da mulher na cidade de Limoeiro. Do vereador Fagner Lins Barbosa da Silva, requerimento número 027/2025. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o deputado federal Clodoaldo Magalhães Oliveira Lira, solicitando-lhes seus valiosos préstimos de interceder junto ao governo federal a liberação de recursos financeiros para o custeio de construção de 2 imagens católicas para o fortalecimento do turismo na nossa cidade, nesta municipalidade. Requerimento número 026/2025. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o chefe do Poder Executivo Estadual, a senhora governadora Raquel Teixeira Lira Lucena, e da secretária estadual da Criança e Juventude, senhora Iane Cate Teles Rodrigues Alves, no sentido das mesmas providenciarem a instalação da Casa da Juventude nessa municipalidade. Requerimento número 025/2025, requeiro a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, o senhor David Márcio de Andrade Araújo Silva, no sentido dos mesmos providenciarem uma reforma e requalificação da iluminação da Praça Genival Alexandre dos Reis, localizada no Alto de São Sebastião, e designar um funcionário municipal ou terceirizado para fazer a manutenção da limpeza da mesma uma vez por semana nesta municipalidade. De autoria do vereador Helenildo Freitas da Silva. Requeiro a mesa, após o requerimento número 024/2025. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos Municipais, o senhor David Márcio de Andrade Araújo Silva, no sentido dos mesmos providenciarem a manutenção de poço artesiano no sítio Sapé 1, e designar um funcionário municipal terceirizado para fazer a manobra e respectiva distribuição de água do poço para a comunidade do sítio Gavião nesta municipalidade. Requerimento número 023/2025. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, apresentar um voto de aplauso ao jovem Gabriel Vitor Veloso Pereira da Silva, pela conquista de maior nota do Enem, 961,9 em matemática em todo o território nacional. Do vereador José Zósimo de Albuquerque Oliveira. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitar do prefeito do município de Limoeiro, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo providenciar a construção do saneamento básico e calçamento da Avenida José Ricardo da Costa, no loteamento Santana. Requerimento número 007/2025. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e da secretária municipal de saúde, senhora Paloma Sonali da Cunha Pedrosa, no sentido dos mesmos providenciarem para que no local onde já funcionou a DPV, na Avenida Jerônimo Heráclio,
prédio recentemente demolido, seja construída a UBS, a Unidade Básica de Saúde, Dr. Luiz Távora de Arruda. Requerimento número 021/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitar à governadora do Estado de Pernambuco, a senhora Raquel Lira, e do prefeito do município, o senhor Orlando Jorge, no sentido dos mesmos providenciarem o abastecimento de água para o Distrito Industrial de Limoeiro, através da represa da barragem no rio Cotunguba, localizado no Cumbe, expandindo-se a tubulação até as imediações do Parque de Exposições de Limoeiro, com a construção de uma estação de tratamento de água. Do vereador Juarez Antônio da Cunha. Requerimento número 020/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a construção do saneamento básico e calçamento da subida de Zé Bombinha, na comunidade Estrada Velha, nessa municipalidade. Requerimento número 019/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, o senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo providenciar a construção do saneamento básico e calçamento da Rua do Cajueiro em Mendes. Requerimento número 018/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Educação e Esportes Municipal, senhor José Fernando Melo, no sentido dos mesmos providenciarem uma reforma na Escola Municipal Henrique Serafim Moraes Costa, em Pitombeira. De autoria do vereador José Ronaldo de Moraes Souza. Requerimento número 003/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado ao prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo providenciar a cobertura em cimento armado de todo o canal do rebate-foice nesta cidade. Requerimento número 002/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, o senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, senhor David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem asfaltamento e calçamento do loteamento Cajueiro, por trás do antigo matadouro público. Requerimento número 017/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado ao prefeito do município de Limoeiro, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo providenciar a construção de rampas de acesso, corrimãos, escadaria, onde couber, nas ruas da Gruta, Tavares de Almeida e Pacífico Miguel, no bairro Nossa Senhora de Fátima. De autoria do vereador Severino Sebastião de Moura Neto. Requerimento número 016/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitar à Secretaria de Obras, o senhor David Márcio de Andrade Araújo Silva, no sentido do mesmo providenciar as placas denominativas e dos seus respectivos CEPs em todas as ruas do bairro João Ernesto, nessa cidade de Limoeiro. Requerimento número 015/2021. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo providenciar a aquisição de máquinas especializadas como um elevador de carga, uma prensa e 15 carroças coletoras para serem doadas à Coapar, a Cooperativa de Reciclagem de Limoeiro. Requerimento número 014/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo providenciar a doação de 20 kits de EPI, equipamento de proteção individual, para a Coapar, a Cooperativa de Reciclagem de Limoeiro.
De autoria do vereador José Higino Corrêa de Oliveira Neto. Do excelentíssimo senhor vereador José Higino Corrêa de Oliveira Neto, excelentíssimo senhor prefeito do município de Limoeiro, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, do secretário de Serviços Públicos e senhor David Márcio de Andrade Araújo Silva e do secretário de Administração Municipal, senhor Sérgio Murilo Bezerra Júnior. Assunto: requerimento de pedido de informação sobre a previsão da conclusão da obra da ponte João Marcos da Silva. A construtora ganhou a licitação da referida obra e requer as seguintes documentações: cópia do edital e contrato social da empresa que está executando a obra acima mencionada. Requerimento 012/2025, requeiro a mesa após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município de Limoeiro, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo providenciar o terreno da Vila dos Cegos e Aleijados de Limoeiro, que foi adquirido pelo município em permuta e aprovado pela Câmara Municipal com a finalidade de construir o velatório municipal e ampliar o cemitério São João Batista. Requerimento número 011/2025, requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, da secretária de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude Municipal, Dolores Carmen Prates Burejo de Lima, e do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos Municipal, senhor David Márcio de Andrade Araújo Silva, no sentido dos mesmos providenciarem as entregas das obras da Casa da Cultura e Artesãos Adalto Aráclio Duarte, a revitalização do espaço ao lado e a aquisição dos mobiliários já autorizada pela governadora Raquel Lira, que passará a integrar a supracitada Casa de Cultura. De autoria do vereador Roberto Marques da Silva. Requerimento número 010/2025. Requeiro à mesa, após ouvido esse plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado ao prefeito do município de Limoeiro, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo enviar a este deliberativo o projeto de lei regulamentando o uso de armas para a nossa Guarda Municipal quando em serviço. Requerimento 009/2025, requeiro à mesa após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo enviar a este deliberativo projeto de lei de monitoramento de câmeras para a nossa cidade. Requerimento número 008/2025, requeiro à mesa após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo providenciar a construção de saneamentos básicos e calçamentos das duas ruas do loteamento Mota Silveira e da Vila da Custódia até a rua São João nesta cidade. Do vereador José de Araújo Freitas. Requerimento número 006/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado ao prefeito do município de Limoeiro, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e ao secretário de Infraestrutura, no sentido do David Márcio de Andrade Araújo Silva, no sentido do mesmo providenciar a revitalização da Praça da Bíblia nesta municipalidade. Requerimento número 005/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado ao prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo providenciar a construção do calçamento da rua Antônio Nicolau Teixeira, no loteamento Jardim Joá, nesta cidade. Requerimento número 004/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitado o prefeito do município de Limoeiro, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo providenciar a construção do saneamento básico e calçamento da rua José de Holanda de Oliveira, loteamento Jardim Joá, nesta cidade.
Terminado de ler o expediente da primeira reunião, eu gostaria do secretário ler 2 avisos dos Correios e que vai ter amanhã aqui, né? Ofício número 01/2025, Limoeiro, 13 de janeiro de 2025, enviado da Academia Limoeirense de Letras e Artes, fundada em 14 de novembro de 2019. Da Academia Limoeirense de Letras e Artes, a ALA, à Câmara Municipal de Limoeiro, casa professor Agripino Almeida. Vossa Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Limoeiro, José Nilton Cavalcante, ao cumprimentá-lo cordialmente, servimos-nos do presente para solicitarmos de Vossa Excelência se poderia conceder autorização para utilizarmos a Câmara Municipal de Limoeiro no dia 4/2, no horário das 16 às 19 horas, para a realização da posse dos novos membros efetivos e titulares da Academia Limoeirense de Letras e Artes, a ALA. Agradecemos antecipadamente, ao tempo que reiteramos protestos de estima e satisfação. Atenciosamente, doutora PhD Lindalva Freitas, acadêmica da Academia Limoeirense de Letras e Artes. Ofício número 55.245/2025 dos Correios, ao presidente da Câmara Municipal de Limoeiro, senhor José Nilton Cavalcante, Rua da Matriz, 134, Limoeiro, Pernambuco. Senhor presidente da Câmara, em virtude da realização de reunião com os funcionários dos Correios, onde será tratado o assunto em abordagem interna, solicitamos reservar o auditório desta Câmara para o dia 15/2, das 8 às 14, com a presença de 20 participantes. Colocamos-nos à disposição para esclarecimento do que julgar necessário. Sem mais para o momento, eu, Ana Maria Correia Coutinho Amorim, gerente de atividade Correios em Limoeiro, Pernambuco. Terminado de ler o expediente e alguns esclarecimentos, amanhã, à tarde, a Academia de Letras aqui do nosso município, FAC novos componentes, academia. E está convidado, eu acredito que os vereadores todos receberam o convite, foi feito individual, não pela Câmara, mas estão todos convidados. Vamos aos 5 minutos finais da primeira reunião. Está aberto o microfone, a tribuna aí, se algum companheiro quer usar da tribuna. O companheiro vereador Nildo, do Seráfico. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa diretora, o nosso presidente Zé Nilton, primeiro e segundo secretário, os nobres vereadores, todos vocês aqui presentes e vocês que nos veem e nos escutam pela rede social. Bom, pessoal, vou falar do requerimento sobre a situação do abastecimento d'água do sítio Gavião, onde o mesmo pessoal está há 4 anos passando dificuldade, né? Liga uma hora, outra não liga. Fui lá pessoalmente agora no dia 15, 16 de janeiro, junto com a minha assessoria. Filmamos, tirando foto, né? A pessoa que está fazendo a manobra da água, né? É uma senhora que não é funcionária, não ganha nada da prefeitura, não tem a obrigação de estar fazendo essa manobra. E eu percebi que está acontecendo um caso pessoal. No dia 4 e 5 de outubro, a bomba funcionou normalmente. A bomba não deu retorno, não foi nada, porque a eleição era no dia 6, né? Ela apoiando os vereadores, que eu não sei quem foi, apoiou, ligou a água. Fazia 4 anos que não ligava a água. Dia 4 e 5 de outubro ligaram a água. No dia 7, cortaram. Passou novembro, dezembro, janeiro e nada. Eu tive presente lá dia 15 de janeiro. Me identifiquei a ela, né? A mulher que é responsável para ligar água no sítio Sapé 1. Ela alega que a água, quando sobe, retorna. Eu disse, minha senhora, se botar um cano de 1000, ele vai e retorna. Ela mandou falar com o Theo, falei com o Theo disse a mim, Nildo, não, Nildo, toda ligação tem uma válvula de retenção, a água não volta, só vai. Só que eu notei que é um caso pessoal. Ela tem problema com o pessoal lá do sítio Gavião.
Eu fiquei incrível porque dia 4, dia 5, a bomba não retornou. Porque as eleições dia 6, né, para favorecer o candidato dela, que o poço é do município. O poço é patrimônio, o poço não é dela. Eu deixei bem claro para ela que eu vou ficar insistindo. Fiz o requerimento solicitando do prefeito. Eu sei que ele não sabe da situação. E o novo secretário de obra disse que eu vou acompanhar semanalmente essa situação. Que o poço do Sítio Gavião está passando dificuldade através da água. E foi uma promessa minha com o pessoal do Sítio Gavião. E eu vou estar em cima. Vou pessoalmente no secretário de obras e vou estar fiscalizando. Eu quero dizer que a partir de amanhã, Nildo Seráfico, junto com a sua assessoria, nós vamos estar repassando, vamos estar passando em todos os órgãos públicos do nosso município. Vamos fazer uma fiscalização para a gente ver a dificuldade, né, as condições que está os patrimônios públicos. Né? É um dever meu, como vereador eleito pelo povo, fiscalizar o poder público e passar para a população. Várias reclamações tem aí presente, né, em vários órgãos, no Bolsa Família, nos postos de saúde, escola, e eu vou averiguar e vou estar em cima. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A palavra continua franqueada aos pares. Não havendo quem queira mais usar dos 5 minutos finais, agradecer aos pares dessa casa, o primeiro secretário, Beto de Washington, o segundo secretário, Jaciel do Parque, Zosmo, agradecer Ronaldo Sozoeira, Zezinho, Nildo do Seráfico, Belmoura, Juarez, Zezinho da Saúde, Marquinho Paz, Zélia, Bal, Robertinho Galvão e Russo. Agradecer ao nosso Deus por nos permitir a primeira reunião ordinária e declaro encerrado a primeira reunião do primeiro período de 2025. E a próxima será marcada para quarta-feira, às 3 horas da tarde. Quarta-feira, aprovação do requerimento e do projeto.